Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda, Pernambuco, e estamos aqui para mais uma vez termos um momento de devocional na Palavra de Deus. Estamos aguardando a chegada dos irmãos. Graça e paz, Dulce. Bom dia. Graça e paz, meus amados. Estamos aguardando chegar mais alguns irmãos para iniciarmos nossa devocional. A vida se manifestou. Cipar Mirla, bom dia. Maria José, Deus abençoe. O seu sangue derramou. Bom dia, Deise. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa viva que se cumpriu. Palavra que nos leva das trevas à luz. A escuridão não venceu. A glória do Pai, o começo primeiro da criação e o sustento até o fim. A vida se manifestou. Bom dia, Jéssica. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos amados, irmãos e irmãs, mais uma vez presente aqui neste momento, onde nós temos a alegria, o privilégio de nos encontrarmos e estarmos meditando na Palavra de Deus. Então, meus irmãos, convido a todos a um momento de oração e depois nós estaremos partindo para a reflexão da Palavra de Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos um lar. Te agradecemos porque o Senhor nos concede, Pai amado, mais um dia de vida. Apesar de estarmos vivendo, ó Deus, o isolamento social forçado, mas nós temos motivos de sobra para glorificar e exaltar o Teu nome. Nós te damos graças por tão maravilhosa salvação com que o Senhor nos alcançou. Nós louvamos o Teu nome pelo Teu amado Espírito Santo que habita em nós. Nós te damos graças, ó Deus, pela família que o Senhor nos concede. Nós louvamos o Teu nome porque nós temos um lar, Pai amado. Em nome de Teu Filho amado, nós nos colocamos diante de Ti com um coração grato, cientes, ó Deus, de que o Senhor recebe a nossa oração, nossa gratidão,
o nosso louvor, que ele se achegue a ti como um aroma suave. O que nós rogamos nessa manhã, que mais uma vez o Senhor fale-nos, ó Deus, mediante o poder da tua palavra, essa palavra que traz vida, essa palavra que vivifica, que transforma, que santifica. Fala-nos, ó Deus, pela instrumentalidade e o poder de teu Espírito que habita em nós. Nos ilumina a mente para que nós tenhamos a compreensão desta palavra e nos desafie, ó Deus, a pormos em prática. Que tudo na nossa vida, na nossa família, na família de cada amado, irmão e irmã, nesta manhã, o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado, Pai amado. Essa é a nossa singela oração, em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos ler o Salmo de número 131. Salmo de número 131 é o que nós estaremos meditando nesta manhã. É um salmo curto, mas qual é a parte, qual é a porção da palavra de Deus que não é rica e que não nos fala o coração? Então nós estaremos lendo esse salmo e com a iluminação do Espírito iremos compartilhar. Salmo número 131, que tem por título Calma em Deus. É um cântico de romagem de Davi. E diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, meus amados irmãos, que Deus nos ilumine e nos ajude, nos fortaleça, nos orienta a pormos essa palavra em prática. O autor é conhecido, todos nós sabemos quem é o rei Davi. E aqui é um cântico de romagem, que é um daqueles cânticos que normalmente eram entoados enquanto o povo, em procissão, caminhava até o templo. Às vezes as pessoas não têm uma compreensão adequada dos salmos, mas entendam, existia salmos para cada momento litúrgico, até inclusive o momento em que se caminhava até chegar no templo. A gente também tem conhecido os salmos de degraus, os salmos entoados enquanto se subiam os degraus do templo, e nós temos os salmos que eram utilizados durante o culto no templo. É bom que a gente tenha essa compreensão que os salmos têm um uso específico para alguns momentos. Afinal de contas, irmãos, o que nós temos hoje, na maioria das denominações, tem os seus inários, não é isso? Esse aqui é o inário do povo judeu. Os salmos são exatamente isso para aquele povo, que eles adoram a Deus cantando os salmos em seus cultos. Então o salmista Davi, ele inicia aqui fazendo uma observação dele mesmo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que na relação de Davi com Deus, Davi também conhece a si mesmo. E isso é uma coisa extremamente importante que nós precisamos fazer, é conhecermos a nós mesmos. E Davi, ele concede sondar o seu próprio coração. Ele consegue olhar para si mesmo, para dentro de si. E esse é um desafio para todos nós. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de encararem a si mesmas. Então aqui o que a gente precisa entender
é esse convite ao autoconhecimento que o salmista nos ensina. Então, percebam e observem como Davi se conhecia. O que é que ele fala sobre ele mesmo? Primeiro, não é soberbo o meu coração. E nós sabemos, meus amados irmãos, que quando a gente fala dessa questão da soberba, o próprio Deus nos diz em sua palavra que ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Se nós tivermos um coração soberbo diante de Deus, estamos em batalha direta com o próprio Deus, não é? Então, como dizermos que somos filhos de Deus? Como afirmarmos que somos cristãos com um coração soberbo? Você conhece Cristo com um coração soberbo? Existe alguma passagem das Escrituras que mostra que Cristo era soberbo? Então, se nós abrirmos a nossa boca, se confessamos publicamente que somos cristãos e tivermos um coração soberbo, então é vã a nossa afirmação como um cristão. Do que significa isso? Então Davi ele consegue olhar para si mesmo e ele consegue dizer: meu coração não é soberbo. Meu coração não é soberbo. E ele continua e coloca: nem altivo o meu olhar. Tem gente que olha assim, né? Como se tivesse superior, né, aos outros. Como se tivesse nele algo que diferenciasse das pessoas em importância. Como se fosse um ser humano que se classificasse em uma qualidade mais elevada do que os outros. Isso é compatível com Cristo? Não, não é. Então o que você tem ali, na verdade, é uma pessoa carnal e que de forma vã professa que é cristão. Porque, irmãos, eu estou fazendo a ligação com Cristo. Porque Cristo é o nosso paradigma. Cristo é o nosso exemplo. E o próprio Cristo, meus irmãos, ele coloca para ele mesmo o exemplo. Quando nós observamos, quando Cristo fala a despeito do amor, o que é que ele fala? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas a lei, ela ensinava o quê? Quando se pergunta a Deus sobre a lei, qual era o maior mandamento? Cristo fala e responde de acordo com a lei que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E semelhante modo, Cristo vai dizer que amar o próximo como o quê? A ti mesmo. Mas aí, depois, qual é o ensinamento de Cristo para os discípulos? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então Cristo ele se coloca como o paradigma. Amar uns aos outros na qualidade do próprio amor com que ele nos amou. Então por isso que eu faço o comparativo daquilo que Davi diz nesse salmo, comparando-o a Cristo. Como Davi coloca que o coração dele não é soberbo, a gente não conhece um Cristo soberbo. Como Davi coloca que ele não tem um olhar altivo, então Cristo também não teve. E aí é difícil uma pessoa vivenciar tais questões e afirmar que é cristão. É um contraste com o próprio Cristo. O salmista continua no Salmo 131 a dizer: não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim.
Mas no nosso contexto de sociedade, o sucesso, a alegria ou felicidade de alguém é justamente o oposto disso aqui. É as pessoas mostrarem a quantidade de suas posses. Exatamente isso. É a demonstração de que foi uma pessoa bem-sucedida. A pessoa está sendo avaliada por ser bem-sucedida por aquilo que ela conquistou, que ela comprou, pela quantidade e o valor ao seu bem material. Mas Davi ensina justamente algo contrário. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Por quê, irmãos? Porque é preciso entender que Deus nos é suficiente. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que trabalhar, eu não estou dizendo que você não deve procurar ter uma boa profissão, batalhar para ser bem-sucedido, porque a palavra de Deus nos orienta a trabalharmos glorificando a Deus. Porque a nossa cosmovisão bíblica nos ensina, irmãos e irmãs, que a nossa profissão também é nosso ministério e que por meio da nossa profissão nós glorificamos a Deus. Isso significa que nós precisamos desenvolver a nossa profissão com ética, com moral, com comprometimento, com responsabilidade e fazermos tudo para glorificar a Deus por meio da atividade que nós desenvolvemos. E isso a gente precisa entender, ok? Não estou dizendo que nós somos contra a uma pessoa trabalhar e colher os frutos do seu trabalho. Porque, afinal de contas, é o próprio Deus que nos abençoa com uma profissão e, através dessa profissão, através daquele salário que o Senhor manifesta na nossa vida a sua graça, nos abençoando com a nossa manutenção, com a manutenção da nossa vida, da nossa própria família. Mas o que Davi coloca aqui é que o coração dele não está nas coisas. Ele não está procurando coisas que sejam grandiosas ou maravilhosas demais para ele. Mas não é exatamente o contrário do contexto social de hoje? Que as pessoas de fato estão procurando coisas dessa ordem e natureza para que elas se sintam de fato realizadas e assim sintam-se felizes. Porque o alvo da sociedade está nas coisas, mas o alvo do cristão não está nas coisas. O breve catecismo faz a primeira pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Esse é o nosso fim principal, irmãos. Deus nos fez para a sua glória. E para a sua glória nós devemos viver. É um desafio para todos nós? Claro que é, sim, e sempre o será. Porque nós estamos sempre, constantemente, todos os dias tentados, todos os dias são oferecidos a nós os manjares do mundo, para que o nosso olhar seja desviado do nosso Deus, que a gente venha a olhar para a esquerda ou a gente venha a olhar para a direita. Mas o salmista aqui, ele abre o coração dele. Será que Deus não conhecia o coração de Davi? É claro. Mas Davi abriu seu coração, ele falou diretamente para o próprio Deus, que ele não estava preocupado com essas questões, o coração dele não estava procurando aquilo que fosse grandioso demais, coisas maravilhosas demais para ele. Não diferentes somos nós. Se professamos a nossa fé no Salvador, olhemos a forma com que o nosso Salvador viveu, procurou ele em seu ministério terreno coisas grandiosas e maravilhosas, você não vê. Você não vê isso nele. E Davi, ele continua, e aqui é algo que me chama muito a atenção, é essa forma que Davi ele vai mostrar como ele se relaciona com Deus. Vejam, irmãos, que no verso 2 ele começa dizendo, Salmo 131, o verso 2 ele diz: pelo contrário,
fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Quem é mãe aqui? Quem é mãe sabe exatamente o que o salmista está falando. Que depois de amamentar, está ali com a criança no colo, está segurando a criança e percebe a tranquilidade com que aquela criança ela dorme. Como ela fica sossegada, como ela fica tão tranquila. Davi, ele compara o estado de alma dele. Davi compara a sua posição na sua relação com Deus e demonstra para nós, irmãos, a confiança e a tranquilidade que Davi tem nessa relação com Deus, conhecendo o nosso Deus com profundidade, ao ponto dele dizer que ele fez calar e sossegar a alma dele, como essa criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Alguns pais já tiveram essa experiência também, de colocar o filho no colo, né, e dar a famosa mamadeira. E depois observar exatamente ali como aquela criança, como aquele bebê fica tão tranquilo, tão seguro e se aconchega no calor dos braços do pai ou da mãe. Da mesma forma, Davi está colocando a alma dele na relação com Deus. Irmãos, nós somos desafiados a fazermos a mesma coisa, de nós aquietarmos nossa alma. Eu sei que esse é um momento que para muitos pode ser um pânico. Não está fácil, realmente não está fácil para as pessoas esse momento de isolamento social, de lockdown em algumas cidades. Estamos restritos de nossa própria liberdade constitucional. Não há comprovação científica para o lockdown, por exemplo, mas se questiona, né, a questão científica para a medicação. Esse é o momento turbulento que nós estamos vivenciando. Só falta escorrer sangue pelo canto da televisão, né? Mas, irmãos, apesar disso tudo, e todas essas coisas que estão deixando as pessoas, inclusive, confusas, porque muitas pessoas estão dizendo, eu não sei o que pensar. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Elas estão dizendo, eu não sei no que acreditar, eu não sei no que pensar. E aqui nós temos o ensinamento do nosso salmista Davi, na relação com Deus, de fato falar que fez calar a sua alma, fez sossegar a sua alma, como aquela criança desmamada. Então, que nós venhamos aprender exatamente a mesma coisa, a nos sentirmos seguros dessa forma, como Davi estava se sentindo seguro. E ele compara a mãe aqui como se fosse Deus. E Davi continua e diz, é a minha alma para comigo. Essa comparação que ele fez da criança, não é? Aí Davi fala, é a minha alma para comigo. É a alma dele para com ele, tranquila nos braços de Deus. E por fim, vem o verso 3 e Davi fala, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós não estamos esperando no prefeito. Nós não estamos esperando no governador. Nós não estamos esperando no ministro da Saúde, nem no presidente. Nós estamos esperando em nosso Salvador. Nós estamos esperando em nosso Senhor. Esperar é algo hoje extremamente difícil para os filhos de Deus devido ao contexto social
que se vive em um ritmo frenético de vida e as coisas são para ontem. Quem nunca ouviu isso de seu patrão, de seu chefe imediato, de seu supervisor? Ou será que talvez nós não tenhamos dito isso para algum subordinado nosso, nosso trabalho? É para ontem. Resolva. O problema é seu. Esse é o ritmo de vida que as pessoas estão vivendo. Mas aí a gente olha para o texto bíblico e nos diz: esperemos no Senhor. Esperemos no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Porque a gente não pode estar confiando em nenhuma outra pessoa que não seja Deus. E esse é o meu desafio, e um desafio para todos nós, para vocês também, de estarmos neste momento esperando em Deus, aguardando nele. Porque Ele, no tempo dele, vai atuar na vida de cada um de nós, segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, que nós tenhamos exatamente este mesmo posicionamento de Davi e que venhamos nós a tirarmos lições práticas deste salmo para a nossa vida, na nossa relação com o nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos vocês, nos concedendo um dia transbordante na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos mais uma vez orar, e é importante, irmãos, estarmos sempre orando, e os irmãos têm percebido que eu sempre estou colocando alguns pontos, não é? Que a gente deve orar pelas pessoas que estão enlutadas nesse momento, pelos profissionais de saúde e por aqueles que estão em leitos, né, sofrendo com a Covid. Isso é extremamente importante que estejamos orando de forma continuada. Então vamos orar mais uma vez. Pai amado, em Tua trina presença, Senhor, nós louvamos o Teu precioso nome, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos e bendizemos, ó Deus, o Teu nome, e louvado seja realmente o Teu nome, Senhor. Obrigado por esta palavra. Obrigado porque conseguimos, ó Deus, aprender com o salmista lições preciosas para a nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a pormos em prática o que aprendemos nesta manhã. Mas também, ó Deus, nós queremos rogar a Ti, em nome de Jesus, o Teu consolo, o Teu refrigério, a manifestação da Tua graça, Tua bondade e Tua misericórdia na vida de todas as famílias que estão sofrendo porque perderam um ente querido para a Covid-19. Da mesma forma, nós rogamos, ó Deus, a Tua misericórdia e o Teu cuidado paternal, ó Deus, para com todos os profissionais da área de saúde. Que o Senhor os livre da peste perniciosa da Covid-19. Nós temos visto e temos tomado conhecimento por algumas notícias as dificuldades, ó Deus, com que esses profissionais estão tendo, com a falta de EPI, com a falta de equipamentos mínimos necessários até para cuidar dos pacientes, ó Deus. Que o Senhor os fortaleça o coração, muitas vezes estão dobrando os plantões. O corpo físico, ó Deus, a mente, ela necessita de descanso. Não se pode forçar tanto uma pessoa a trabalhar. Ela precisa ter o repouso para continuar sendo eficiente, eficaz no desenvolvimento de sua função. Seja misericordioso com essas pessoas, ó Deus, e renova-lhes as forças. Também rogamos, ó Deus, o Teu cuidado paternal, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos aqueles que estão hospitalizados, principalmente os que estão em quadro crítico, ó Deus, fazendo usufruto de respiradores. Ó Pai, tem misericórdia dessas pessoas. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais além do que estamos pedindo. Eu sei que o Senhor tem um poder grandioso e maravilhoso e que com uma ordem única da Tua parte o Senhor pode curar todas essas pessoas.
O que nós rogamos, ó Deus, é que o Senhor seja misericordioso. Quanto a nós, ó Deus, nós também queremos rogar a Tua misericórdia de não permitir, ó Deus, não permita em nome de Teu Filho que a peste perniciosa da Covid-19 chegue à nossa tenda, chegue à nossa casa. Livra-nos deste mal, Pai amado, em nome de Jesus, e intervém na nossa nação. Intervém, ó Deus, em nome de Jesus, nos governos. Exerce Tua justiça, que caia por terra todas as obras malignas de Satanás e seus demônios. Rogamos por Tua justiça, Senhor. Exerce a Tua justiça nesta nação. Que o Senhor seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Amados, nós agradecemos pela presença de todos vocês e nós sempre estamos dando algumas informações a respeito das atividades de nossa igreja, a Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce. Nós continuamos a rogar aos nossos irmãos que, por favor, não deixem de estarem contribuindo em nenhum momento com a cesta do amor. Os irmãos estão cientes que já existem alguns irmãos desempregados, já existem alguns irmãos que são autônomos e que não estão trabalhando, então nós estamos tendo essa preocupação de estarmos organizando as cestas básicas. Na nossa igreja nós temos o hábito de no primeiro domingo de cada mês que celebramos a ceia do Senhor, nós também levamos durante o culto público, o momento de ofertório, a oferta do gênero alimentício para a cesta do amor. E aí a gente depois temos o trabalho de confeccionar as cestas básicas e ajudar os irmãos. E quando oportunamente podemos também ajudamos aqueles mais necessitados fora da nossa igreja. Então rogamos que continuem os irmãos abençoando desta forma. Contribuam também, meus irmãos, com o trabalho que os diáconos estão desempenhando, uma ação social em que eles estão se reunindo, estão fazendo alguns botijões de suco, estão levando água, estão levando cachorro quente, estão levando às vezes até roupa para os desamparados que estão espalhados pela cidade. Então é uma ação que está sendo desenvolvida em meio a esse momento da pandemia, não é isso? Que os governos não estão olhando para essas pessoas que estão abandonadas, essas pessoas que são sem teto, que estão dormindo aí pelas calçadas nas ruas. Então nossos irmãos estão tendo a preocupação de desenvolverem essa ação social. Então, irmãos, se desejarem participar, também entre em contato conosco, né, pelo direct, tá certo que a gente pode fornecer os números de algumas contas e os irmãos poderem nos abençoar dessa forma, nos ajudando nessas atividades de ação social que a igreja tem desenvolvido. Você pode falar comigo pelo direct aqui mesmo, ou você pode falar comigo pelo WhatsApp e a gente passa as informações. Também é importante lembrar, meus irmãos, que se você está na situação de risco, não saia de casa. Por favor, não saia de casa. Ligue para um dos nossos diáconos, tá certo? Ou um dos auxiliares. E aí ele vai na sua casa, ele pega a sua oferta de amor, ele pega a sua oferta financeira, ele recebe o seu dízimo e leva lá para o diácono Aloísio. E em se tratando do diácono Aloísio, meus irmãos, é bom que os irmãos, antes de fazerem a doação do gênero alimentício para a cesta do amor, ligue para ele, ok? Por quê? Às vezes está sobrando, né? Às vezes tem uma quantidade maior de um produto e não tem de outro. E aí a gente vai equalizando aí, ok? A quantidade dos gêneros alimentícios para que não falte nenhum tipo, né, de produto da cesta básica em cada cesta que a gente vai confeccionar para a colaboração com os amados irmãos nesse momento difícil que está sendo para a grande maioria. Então, nós estamos nos comportando desta forma. Não deixe de ligar para o diácono Aloísio e você se informa direitinho na melhor forma de poder estar contribuindo, ok? Então Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez nós desejamos um bom dia, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas e sejam abundantes na vida de vocês. Lembrando que quarta-feira, sempre às 20 horas, nós estamos realizando o estudo da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. No domingo pela manhã, às 10 horas, nós estamos iniciando a escola bíblica, sempre trazendo uma reflexão com o nosso seminarista Daniel Elias, e depois,
eu dou continuidade à exposição da carta de Paulo aos Coríntios. No domingo à noite, às 19 horas, nós temos a priori no início um momento de louvor, de adoração com cânticos, e depois nós estamos fazendo a exposição da palavra de Deus. Esse que é o mês da família, nós estamos trazendo sempre mensagens voltadas à temática da família. E nós também, irmãos, de segunda a sexta-feira, das 9 às 9h30, nós estamos aqui sempre trazendo uma palavra de refrigério, de conforto, de consolo, sempre fazendo a nossa devocional diária. Então, nos acompanhe, nos ajude, siga nosso canal no YouTube, você vai ver lá na bio que tem o link para o nosso canal, na nossa página do Instagram, pode observar lá, então você vai lá, dá o clique, que aí abre a nossa página no YouTube, e aí você faz a inscrição no nosso canal e nos ajuda, ok? Muito obrigado mais uma vez a vocês, e um bom final de semana na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.